Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. A gente colocou, inclusive, essa participação da Yasmin para trazer justamente essa declaração de hoje do ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE. Eu fiz os questionamentos aqui, mas vamos colocá-los aqui para os nossos debatedores. Doutora Adib, eu começo com o senhor. Seja bem-vindo, boa tarde. O meu questionamento é, a campanha percebeu que tinha um problema, ou seja, ela fiscalizou e por isso percebeu um problema e fez essa reclamação ao TSE. Eu vou usar uma expressão do direito e vou fazer só uma transformação aqui para justificar, digamos, do ponto de vista meramente discursivo que eu quero lhe fazer o questionamento. O devido processamento dessa denúncia dentro do tribunal aconteceu? A forma como o tribunal deveria apurar isso tudo? Porque foi muito rápido a resposta do TSE, levando-se em conta, claro, o momento mais... não se investigou, por exemplo, toda a denúncia daquele funcionário que foi exonerado às pressas. A primeira argumentação do TSE era que não, estamos fazendo só aqui algumas mudanças entre os cargos de chefia. Depois, durante o dia, não, ele tem um problema com assédio. Poxa, mudou a versão de repente? O RH do TSE não sabe exatamente por que está exonerando alguém. Mas vamos lá. Na sua opinião, doutora Adib, houve o correto procedimento dentro do TSE em relação a essa denúncia que fez a campanha de Jair Bolsonaro? Bom, inicialmente, Piotr, eu quero dizer que é uma honra muito grande estar com você e com os amigos da Jovem Pan. Jovem Pan que exerce um papel fundamental dentro do princípio democrático, que é um pilar fundamental para o Estado de Direito brasileiro. Uma alegria também muito grande estar com o professor Paulo Peixoto e com o coronel Tadeu. A questão ela não é simples e não se resume a uma simples resposta de sim ou não se está dentro do devido processo legal. Foi levado a conhecimento da Corte Superior, que tem por princípio e por objetivo fundamental garantir a lisura, a transparência, a igualdade de competição entre os candidatos à presidência da República, uma denúncia absolutamente grave. Grave no sentido de desequilíbrio de oportunidades e desequilíbrio entre a propaganda eleitoral, que é um dos pilares para levar a propaganda, para levar o programa de governo, para levar à população e ao eleitor qual é a proposta de governo e o que os candidatos efetivamente pensam. Uma proposta, uma denúncia de tal magnitude deve, no mínimo, ser investigada. E é esse o núcleo fundamental. Veja, nós temos uma avalanche, e é inegável isso, de notícias falsas que permeiam a eleição em todo o país, já não desta eleição, de eleições passadas, e que fazem com que o eleitor, muitas vezes, já não saiba mais o que é verdadeiro e o que é falso. Uma série de desinformações e de situações desarticuladas. Quando chega uma notícia de tal envergadura à Corte Suprema, que comanda as eleições para 210 milhões de pessoas, o que se espera, na realidade, é que, com absoluta isenção, com absoluta transparência, se dê a oportunidade não para uma coligação ou para outra coligação, para um candidato ou para outro candidato, para esse ou aquele viés político, que se dê uma resposta ao povo, se aquilo que está sendo levado é verdadeiro ou é falso, se o povo foi enganado ou não, se a propaganda foi divulgada ou não. Então, mais do que uma resposta rápida em 24 horas, o que a população espera do seu poder judiciário é que nós saibamos a verdade. O povo foi efetivamente enganado ou não foi enganado? A propaganda foi divulgada ou não foi divulgada? Nós não queremos que o assunto morra num escaninho, num arquivamento, ou simplesmente numa filigrana jurídica. Nós queremos que, através do devido processo legal, seria não numa ideia preliminar de alguém que não tem condição técnica, com todo o respeito do mundo aos magistrados, que não tem condição técnica de fazer a avaliação, ser ou não um laudo pericial, sem uma comprovação, sem uma prova pericial, sem o prosseguimento de uma investigação, se aquele laudo inicial ele é válido ou não. Como é que uma pessoa sem formação técnica diz se um laudo pericial é válido ou não? Sim. É para isso que o Poder Judiciário se serve dos seus auxiliares da Justiça. Nomeia-se um outro perito, faz-se uma busca. Sim. Ora, se foram 8 ou 10 rádios, o que se faz? Pede-se a fita de censura, que é um expediente que a própria autoridade judiciária Sim. tem, faz-se a investigação, verifica-se se aquilo é falso ou é verdadeiro. Se for verdadeiro, tomam-se providências. Se for falso, vão punir aqueles que fizeram a denúncia falsa. Mas o que o eleitor precisa é saber a verdade. O que o país, dentro de um Estado de Direito,
onde a primazia é da lei e não a vontade arbitrária dos homens, espera, é, no mínimo, a verdade. É como penso. Doutor Paulo Peixoto, professor de Direito Constitucional, já vou ao senhor, deputado, que eu quero ouvir também do ponto de vista político, porque isso é extremamente importante, mas, doutor Paulo Peixoto, qual a sua opinião sobre tudo isso que ocorreu nessas últimas, podemos chamar, 24 horas ou talvez 48 horas? Bom, de fato, uma alegação como essa, de que há aí um desnível dentro da própria propaganda eleitoral, ela é uma informação muito grave, é uma alegação muito grave e demanda, obviamente, uma apuração. Pelo que se viu, a própria petição inicial, que está disposta no site do TSE, inicialmente havia uma informação genérica, porque simplesmente colocaram algumas planilhas, alguns gráficos, sem a descrição de qual seria a rádio, qual seria eventualmente essa rádio que não colocou a propaganda adequadamente, e posteriormente, quando houve um aditamento a essa inicial, depois que o ministro Alexandre de Moraes deu prazo para que fosse apresentado, aí sim informaram que 8 rádios teriam essa informação de que não houve o devido veiculamento dessa notícia, dessa propaganda. Agora, era importante que, de fato, houvesse talvez uma maior apuração. Foi extinto o processo por uma questão processual, dizendo que a petição seria inepta, mas, diante dos elementos trazidos, que realmente é um fato grave, que pode afetar as eleições, então talvez seria o mais adequado intimar essas rádios, pedir as informações, como bem pontuou aí o doutor Adib, para que assim pudesse se esclarecer e não houvesse mais dúvidas, para que o processo eleitoral ocorresse de forma transparente e assim as eleições pudessem ocorrer sem qualquer mácula, sem qualquer especulação por parte dos partidos e também dos eleitores. Deputado Coronel Tadeu, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. A gente está questionando aqui quase que um assodamento na resposta do ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE. E eu fiz menção logo na abertura do programa aqui, porque isso chamou a atenção, a resposta que ele deu ao indeferir o pedido e mandar arquivar o processo do ponto de vista de justiça eleitoral. Mas ele está remetendo agora, ameaçou, a mesma ameaça que ele fez quando ele chamou de uma denúncia apócrifa, né, daquele documento apócrifo, o doutor Paulo Peixoto fez menção ali que faltava uma assinatura, enfim, a mesma ameaça que ele fez, eu vou mandar investigar se isso não é abuso, enfim, essas coisas todas, ele também fez agora. Tanto que agora ele tomou a decisão de mandar até para o inquérito do fim do mundo, ou das milícias digitais, bom, que cabe qualquer coisa que ele mesmo preside dentro do Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, o que está acontecendo nesse momento no país? O senhor estranha esse assodamento na resposta, levando-se em conta que é uma coisa que demanda tempo para poder ser investigado? Boa tarde aos dois convidados, doutor Paulo e doutor Adib. Primeiro eu quero cumprimentar a Jovem Pan pelo tempo que ela está no ar e cumprimentar a todos os colaboradores dessa grandiosa emissora que tem feito um serviço muito bom para toda a sociedade. E outro, falando ainda sobre os aspectos constitucionais, esse caso envolvendo as inserções, a não publicação do programa eleitoral do presidente Bolsonaro, para mim, fere 5 dos 6 princípios constitucionais que me vêm na cabeça agora. O princípio da legalidade, porque é uma lei que prevê que essas inserções deveriam ser veiculadas. O princípio da igualdade está completamente claro o porquê que fere esse princípio. Da ampla defesa e do contraditório, por conta dessa sentença rápida e absurda que foi dada, que a investigação não vai prosseguir. E o princípio da isonomia. Muito bem, sobre o aspecto político, Piotr, eu nunca vi isso na política. É surreal o que está acontecendo nessa eleição. E mais surreal ainda é o comportamento de um magistrado ou de vários magistrados que estão pendendo apenas para um lado. O que se esperava era uma igualdade, uma isonomia, para que esses candidatos pudessem, durante o tempo de televisão, que é cedido aos candidatos, 20 minutos por dia, mais as inserções, pudessem ocupar esses espaços de uma forma igualitária. E isso não aconteceu. Há uma flagrante ilegalidade. O que se esperava da justiça é que ela fizesse a sua parte. E simplesmente ela se demitiu desse processo. E ainda tirando da sua responsabilidade
a parte da fiscalização dessas inserções. Até aí eu posso até concordar. E aí vem a minha pergunta, então quem fiscaliza? Quem deveria fiscalizar e não fiscalizou? Qual é a punição que essas rádios vão sofrer a partir de agora? Ou tudo isso vai ficar por aí mesmo? Vai ficar por isso mesmo, pelo dito, pelo não dito, e o presidente Bolsonaro, então, vai ter que arcar com esse prejuízo eleitoral? Isso não pode. A eleição, ela é um dos pilares da democracia. Nós temos eleições no Brasil porque nós temos uma democracia. Mas, nesse momento, essa democracia está muito fragilizada. E o duro é que a contribuição maior vem de quem não poderia fragilizar a democracia, que é justamente a justiça. Nós estamos falando do Tribunal Superior Eleitoral, que é um braço do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, que está aí para preservar todos os princípios constitucionais, guardar a nossa Constituição e velar para que a nossa democracia não seja quebrada. Nesse momento, eu vejo que a democracia, sim, foi atacada flagrantemente e isso não pode continuar. Essa eleição deveria ser adiada até que fosse investigado exatamente o que aconteceu e onde aconteceu e quem são os culpados. Além do deputado Coronel Tadeu, eu estou com 2 juristas e professores de direito aqui. Eu tenho dito que a profissão mais difícil no Brasil hoje é ser professor de direito, porque uma coisa é o que está na Constituição, no Código Penal, nas leis, a outra coisa é o que ministros de cortes superiores têm decidido. Eu fico imaginando como é que se explica isso para um aluno que está em formação ali para entender o direito. Sem algo pacificado, sem algo que seja compreendido como aquela é a regra existente no país, como é que se explica tudo isso? Mas tem um outro caso que chama a atenção, é desse funcionário do TSE. Nós estamos falando de um funcionário que tinha acesso a tudo isso e que ele diz, e é o testemunho dele, à Polícia Federal, que desde 2018 ele estava dizendo aos superiores que tinha problemas na atuação do tribunal em relação às propagandas políticas. Ele ganhou uma exoneração com isso. E depois ainda uma série de informações para tentar desacreditá-lo, desmerecê-lo. Eu nunca vi a vítima sendo perseguida. E o fato de o tribunal não se deter também em investigar justamente o que esse funcionário está dizendo e deixar isso de forma clara, doutor Adib, isso também não torna o processo com uma mácula, não macula esse processo todo e a decisão final do próprio ministro Alexandre de Moraes? Piotr, você tem toda a razão. Isso torna o papel, inclusive, do advogado e do professor de direito mais complicado ainda. O TSE tem um papel fundamental na construção e exercício da democracia. Costumo dizer isso, inclusive, em sala de aula, que eu posso discutir com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, eu posso discutir na sociedade com o meu vizinho, com um amigo, com um sócio. O porto seguro da sociedade, num Estado de Direito, é o Poder Judiciário. No momento em que a sociedade civil organizada, a população de uma forma geral, perder a confiança no Poder Judiciário ou o Judiciário deixar de ter credibilidade perante a sociedade, significa a morte anunciada, a ruína anunciada do Estado de Direito. A solução, então, vai ser o quê? Cada um colocar uma arma na cintura? Vai ser a lei do mais forte? Nós vamos voltar à barbárie? Sim. Nós precisamos compreender que nós estamos numa quadra histórica dificílima. O Poder Judiciário, e olha, aqui eu quero fazer uma ressalva importante. Porque quando nós falamos em Poder Judiciário, temos que reconhecer que no TSE algumas das decisões foram tomadas por maioria de votos, 4-3. Ou seja, nem todos pensam da mesma forma. E nós temos milhares de juízes em primeira e segunda instância, inclusive em cortes superiores, que respeitam a Constituição de forma absoluta e que trabalham de forma abnegada dia e noite no respeito à Constituição. Então, são algumas decisões lamentáveis que estão manchando a reputação do Poder Judiciário. Quero deixar essa observação bem feita em homenagem a esses magistrados no Brasil. Claro. Mas essa situação que você colocou, é absolutamente verdadeira. Como é que você pega um funcionário público que é concursado, que tem estabilidade constitucional e diz para ele, você está na rua, sai escoltado, sem o devido processo legal, sem saber qual é a acusação, sem dar a ele a oportunidade de defesa, sem estabelecer o processo administrativo disciplinar que possa tirar dele a estabilidade constitucional, sem ele saber do que está sendo acusado. Esse é um Estado policialesco, esse é um Estado dantesco, é um Estado autoritário. Como é que nós chegamos a um estágio desse no século que nós estamos? Por que é que essa medida foi adotada? Qual era o objetivo?
Por quê? Porque ele levou uma informação dizendo, olha, precisa de investigação, precisamos fiscalizar se a publicidade está chegando efetivamente ao destinatário final, que é o eleitor, que merece respeito e merece conhecer as plataformas dos candidatos. Ora, se não havia efetivamente a obrigação do TSE, como não existe efetivamente de fiscalizar rádio por rádio a divulgação da propaganda, no momento em que chega a denúncia ao Poder Judiciário de que não está havendo a divulgação da publicidade institucional, aí passa a ser obrigação do Poder Judiciário saber o que é que está acontecendo. E foi o que fez a coligação. A coligação recebeu, pelo que consta da documentação apresentada, a coligação recebeu uma informação dizendo a legislação está sendo descumprida, nós não estamos recebendo, não está sendo divulgada a publicidade eleitoral no período previsto pela legislação eleitoral. Ela coloca isso no papel e leva a conhecimento da autoridade eleitoral. O que eles iam fazer? Soltar rojão? Provocar a luta armada? Não, no Estado de Direito você procura o Poder Judiciário. Sim. Foi o que eles fizeram, procuraram o Poder Judiciário e levaram um laudo. O que o Poder Judiciário fez? Arquivou o processo, sem investigação. É essa a resposta que nós vamos dar para o eleitor? E, por favor, sem acepção de partidos políticos. Essa não é uma defesa de um partido ou de um candidato. Sim. Essa é a defesa do Estado de Direito, que nós lutamos milhares de anos e muito sangue inocente correu nesse país e em outros países do mundo, até a construção de uma Constituição cidadã como a nossa. Doutor Paulo Peixoto, qual é a sua opinião? Porque tem esse caso, agora são 4 horas e 16 minutos, porque chama atenção especificamente o caso desse funcionário. Não se tem uma resposta da mesma forma que o TSE quer em relação a todo mundo agora, nesse momento eleitoral, aliás, com uma diligência às vezes até exagerada, mas enfim, que se sobrepõe à Constituição, seja na votação de mudança no entendimento da lei eleitoral durante o segundo turno, que também causa espécie, mas enfim, ninguém sabe exatamente as razões. Aliás, o TSE explicou na primeira informação da exoneração desse funcionário, que seria por um rearranjo administrativo, que isso estava acontecendo ao longo do ano. Depois veio a informação de que ele era acusado de assédio. Quer dizer, peraí, do que nós estamos falando? O próprio tribunal, de novo, eu vou insistir, o RH do tribunal não sabe por que está demitido o funcionário ou não pode revelar? Doutor Paulo Peixoto, especificamente isso, como disse agora a doutora Adib, se o TSE não pode fiscalizar rádio por rádio, e isso é função da coligação, ela foi lá, detectou um problema, na opinião dela, essa é a alegação que ela deixa muito claro na denúncia, e apresentou ao tribunal. Mas 24 horas depois, ou talvez nem isso, simplesmente agora está sendo acusada de tentar tumultuar o processo eleitoral e também teve a denúncia arquivada. Bom, essa informação do funcionário, do servidor, realmente é uma situação complicada. Houve, de fato, a alegação, como apontaram, que ele já anteriormente havia avisado, só que isso precisa, de fato, saber o que aconteceu. Teve andamento? Esse inquérito, essa investigação foi para frente? E, salvo engano, acho que ele tinha um cargo em comissão e fizeram a exoneração. Eu não sei se efetivamente ele foi desligado do serviço público ou só perdeu esse cargo em comissão. Mas, de todo modo, essa informação acaba aí sendo juntada com todo esse contexto e é uma informação que pode afetar, que traz aí uma instabilidade, uma incerteza para o eleitor. Então, seria interessante isso ser considerado. Acredito que eventual recurso que vai ser apresentado contra a decisão do ministro devam colocar essa informação, porque nas petições, tanto na inicial quanto no aditamento, não havia menção essa questão do servidor. Mas acredito que eles devam levar essa informação para justamente trazer mais um elemento a fim de que, eventualmente, se houver uma eventual reconsideração ou que o Tribunal Superior analise esse caso novamente. Coronel Tadeu, eu queria ouvir mais uma vez também sobre esse aspecto, porque não é de hoje em que a classe política tem reclamado de intervencionismo, eu vou chamar de intervencionismo, a expressão é essa, do Poder Judiciário em outros poderes, de ingerência em outros poderes.
Eu tenho dito aqui que se o Executivo se excede, normalmente o Congresso pode limitar esses excessos. Se há algum problema de votação no Congresso, também o Executivo pode vetar e, obviamente, isso volta a uma discussão no Congresso. O que parece que decide sozinho, sem nenhum outro controle, é o Supremo Tribunal Federal, é o Poder Judiciário nas suas cortes superiores. O senhor acha que isso vai continuar assim? Não tivemos um novo exemplo de que há um esgarçamento na relação dos poderes? Piotr, ontem mesmo eu estava vendo uma relação de 123 casos onde o Judiciário interviu no Poder Executivo. São 123 situações diferentes. Isso eu estou acompanhando desde 2019, quando eu assumi o meu mandato na Câmara dos Deputados. O Judiciário, ele perdeu a mão completamente. Nesse caso específico das inserções, Dr. Paulo e Dr. Adib sabem muito bem que o direito não socorre aqueles que dormem. E não foi isso que aconteceu. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, juntamente com o coordenador de comunicação da campanha, o Fábio Vanguard, tiveram todo o cuidado para não produzir absolutamente nenhuma notícia mentirosa, colocaram num relatório que foi desconsiderado, chamado de um relatório banal, e essas provas que são contundentes, mostrando que determinadas rádios do Norte e Nordeste não praticaram aquilo que deveriam praticar, ou seja, a igualdade de tempo nas suas respectivas redes, para os dois candidatos, mostraram isso claramente, isso está pelas redes sociais, e um juiz determina o arquivamento. Em cima de uma flagrante conduta criminosa de fraude ao processo eleitoral, onde deveria se apurar os criminosos e principalmente corrigir os erros, isso não foi feito pelo Judiciário. Eu não estou aqui cobrando as providências administrativas de quem deveria mandar, receber, enviar e fiscalizar. Isso é um outro processo que também precisa ser averiguado. Mas, à luz da justiça, nós temos uma clara falta do princípio de isonomia entre o candidato da esquerda e o presidente Jair Bolsonaro. Eu ouso arriscar, não importa quem seja o vencedor. Se Deus quiser, Bolsonaro vai ganhar essa eleição, mas vai ganhar tendo sido lesado no processo eleitoral. E se ele perder, e eu não quero que isso aconteça, mas se acontecer uma derrota, ele foi roubado nesse processo político. E o principal culpado de o Bolsonaro não ganhar essas eleições, caso isso aconteça, chama-se TSE, Tribunal Superior Eleitoral, porque eu acredito que não há tempo hábil de uma instância superior julgar um fato de tamanha importância. Pior que isso, Piotr, para finalizar, é que tanto o ministro Fábio Faria como o Fábio Vanguard estão sendo agora, por se socorrer ao direito, sendo colocados no inquérito das fake news por tumultuar aí o processo. Uma outra decisão absurda. Deputado Coronel Tadeu, a doutora Adib, doutor Paulo Peixoto, senhores, muitíssimo obrigado pela participação aqui nesse debate. Boa tarde.